Olá pessoal, boa noite. Meu nome é Edmilson Neto e hoje, 19 de maio de 2020, nós estamos reunidos para mais um estudo, mais uma palestra doutrinária sobre o Livro dos Médiuns. Gostaria de convidar todos para nos seguir nas redes sociais, nosso YouTube, Centro Espírita Boa Nova, nosso Facebook, Centro Espírita Boa Nova e no nosso Instagram, Centro Esp Boa Nova. Gratidão a todos vocês que já nos seguem. Nós atingimos já a marca de 500 inscritos e temos o objetivo de ainda em 2020 alcançar 1.000 inscritos no nosso canal do YouTube. Então nos ajude curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos, compartilhando e pedindo para que todos se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa divulgar e levar a doutrina espírita para mais pessoas. Gostaríamos de convidar todos agora para a prece. Vamos orar. Senhor Jesus, nos abençoa, ilumina os nossos corações, as nossas mentes, para que sempre possamos tomar as decisões pautadas nos Teus ensinamentos. Sempre possamos buscar seguir o Teu exemplo e nos transformar em uma pessoa melhor, um verdadeiro homem de bem. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Com essas palavras, nós damos início à doutrinária de hoje, formulando votos de muita paz para todos nós. No mês de maio, nós estamos estudando o Livro dos Médiuns e, dando continuidade, hoje nós iremos falar um pouco sobre o capítulo 11 da sematologia e da tipologia. Sematologia nada mais é do que a transmissão do pensamento dos espíritos através de sinais. Esses sinais podem ser ruídos, pancadas, como o espírito desejar se manifestar e mostrar a sua presença. Tipologia é propriamente dito as pancadas. E essas pancadas, o Kardec ele vai estudar que à época os fenômenos espíritas, em sua grande maioria, iniciou-se com o fenômeno de efeito físico, como nós já falamos na semana passada. E esses fenômenos, um deles eram as pancadas provocadas pelos espíritos. E Kardec estudando, como nós dissemos também semana passada, que o espiritismo é ciência, filosofia e religião, estudando as pancadas e essas comunicações da maneira mais científica, na ciência moderna do século XIX, ele vai categorizar ela em algumas categorias. A primeira ele vai falar da tipologia por básculo. Essa tipologia seriam as pancadas em que os espíritos faziam, levantavam a mesa e batiam com a perna da mesa uma ou duas vezes. Nesse tipo de comunicação, Kardec começou a observar que a maioria das respostas que os espíritos conseguiam dar eram para perguntas de sim e de não. Por conveniência, à época, a maioria das respostas eram uma pancada para sim, 2 pancadas para não. Mas o Kardec ele sempre estimulava, e ele estimula quem puder ler os livros dos médiuns e estudar junto conosco, é muito interessante. O Kardec estimula você mudar esse tipo de respostas. E mesmo no pensamento, não precisa nem falar em voz alta para os espíritos, até para tirar a questão da fraude. E falar, agora em pensamento, nós gostaríamos que você respondesse 2 pancadas para sim, 1 para não, ou 2 para sim, 3 para não, como for. E aí os espíritos vão se provar que são espíritos de fato, realizando aquele fenômeno. Outra tipologia é a tipologia alfabética. E o Kardec percebe uma evolução na comunicação através dessa tipologia alfabética, que seria cada pancada correspondia a uma letra do alfabeto. Uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. E aí iriam se formando palavras e frases, mas demorava muito tempo para se formar uma sentença, por exemplo. Então a comunicação era muito difícil, muitas vezes o espírito parava no meio, demorava muito e não conseguia concluir uma linha de raciocínio. E aí o Kardec ele começa a ver essa evolução no que ele chama de tipologia íntima. Essa tipologia íntima é uma evolução ainda mais disso, que o espírito não precisa mais levantar a mesa e bater com o seu pé no chão para fazer o barulho. As pancadas saíam de dentro da própria mesa, de dentro da madeira. É o que hoje em dia nós vemos também mais comum quando acontece esse tipo de fenômeno. Como se o barulho saísse da mesa, como se o barulho saísse da parede, e a partir dali estabelecia-se uma comunicação. Tanto para respostas de sim e de não, também como para a tipologia alfabética, com as letras do alfabeto.
O Kardec ele começa a perceber também que a maneira de se comunicar, a partir do momento que eles começam a estudar, vai evoluindo com o passar do tempo. A evolução da mesa girante para esse tipo de comunicação por pancadas. Depois começa-se a elaborar instrumentos que facilitassem essa comunicação, como pranchetas, como cestas, com um lápis, com a pena dentro da cesta, e a partir dali, as pessoas segurando aquela cesta, os espíritos iam escrevendo algumas palavras. Depois disso, venham as pranchetas que não precisavam ficar mais suspensas. E esses instrumentos foram evoluindo com o passar do tempo. Até que chega ao instrumento que o Kardec fala que é o melhor instrumento que foi encontrado para que os espíritos se comunicassem, que é o médium psicógrafo, é através da psicografia. Esse sim é o melhor instrumento, é mais livre de fraudes, e o Kardec vai aprofundar os seus estudos também sobre psicografia. E nós gostaríamos de recomendar para todos vocês que assistissem o filme Kardec, que está disponível atualmente na Netflix. Então, que possam assistir e perceber como era que funcionava. Que o filme ele retrata não tudo, mas uma parte da história do Kardec, uma parte do início do Espiritismo, e mostra também esses fenômenos que nós estamos discutindo na noite de hoje. Mostra lá a evolução desde as mesas girantes até a comunicação psicofônica, até chegar, de fato, à psicografia. Estudando a psicografia de maneira científica também, o Kardec ele vai aprofundar estudando os tipos de médiuns e os tipos de médiuns que realizavam a psicografia. Qual era a preferência dos espíritos, como os espíritos conseguiam escrever através daqueles médiuns. E ele divide em algumas classificações. Por exemplo, os médiuns mecânicos. O Kardec ele vai chamar esses tipos de médiuns daqueles médiuns que não têm a menor consciência do que escreve. Tem uma inconsciência absoluta. Nós sabemos que depois o Kardec ele vai falar que o médium sempre vai interferir na comunicação, sempre. E já dizia o grande Chico Xavier que a nossa função para ser um bom médium é interferir o mínimo possível no trabalho dos espíritos. Mas esses médiuns mecânicos, eles não têm a consciência ali na hora que está acontecendo o fenômeno. Não se lembram do que escreveu, não sabem qual a ideia vai ser colocada no papel. Uma outra categoria são os médiuns intuitivos, que seria quase como o contrário dos médiuns mecânicos. Eles recebem a transmissão do pensamento do espírito para o médium, e aí o médium ele vai captar aquela ideia e vai colocar a ideia no papel. Ele sabe que a ideia não é dele, está chegando a ideia de um espírito, e ele vai lá e escreve. Uma outra categoria, que seria a junção do médium mecânico com o médium intuitivo, por exemplo, são os médiuns semimecânicos, como Kardec chama. Esses médiuns, eles captam o pensamento do espírito, eles não controlam sem ter um impulso na mão, que a mão começa a escrever sem o seu controle, mas eles estão, ao mesmo tempo, captando o pensamento do que o espírito quer colocar no papel. Então ele está vendo a sua mão mexer, mas ele sabe o que vai vir, mas ele não consegue controlar a sua mão. Então esses médiuns são semimecânicos. Um outro tipo de médium são os médiuns inspirados. Esse é como se fosse um tipo de médium intuitivo. Porém, esses médiuns inspirados recebem essa inspiração dos espíritos, mas é de uma forma tão sutil que eles não conseguem distinguir direito se a ideia é sua ou se a ideia é de um espírito. No médium intuitivo, ele vai distinguir bem, ele sabe que aquela intuição não está provindo dele, é algo de fora, uma força extra que está se colocando ali a sua ideia nele. Já o médium inspirado não, se confunde com as suas ideias e muitas vezes ele pensa que é ele mesmo que está pensando aquilo, quando na verdade é a inspiração de um espírito. E os médiuns de pressentimentos, ele vai dizer que são aquelas pessoas que têm uma ideia vaga do que vai acontecer, das coisas futuras, que o pensamento é a ideia, a informação chega pelos espíritos, e aí ele capta essa informação, e aí é a mediunidade. É interessante a gente observar que no século XX, o Hermínio Miranda ele vai continuar os estudos em relação aos pressentimentos, e uma das suas teorias é que, muitas vezes, nós temos que distinguir se o médium ele está tendo essa captação do futuro através do espírito, como Kardec fala, ou por animismo. Se for através de um espírito, o espírito está dando uma informação através da intuição, ou seja, como for.
aquela informação provém de um espírito, é mediunidade. Agora, se aquela informação não vier de nenhum espírito do que vai acontecer no futuro, ou de algum alerta que aquele médium possa receber, aí nós deveremos considerar a questão do animismo. E como assim o animismo? É como se o espírito do próprio médium ele conseguisse captar as questões futuras. O Hermínio ele tenta elaborar uma teoria para explicar o que ele quer dizer. E ele vai falar que é como se nós entrássemos na memória de Deus, como se a gente adentrasse aquelas informações que pairam no universo sobre o futuro, porque Deus ele vai saber ser tudo, né? Do passado, do presente e do futuro. Então, por um instante, aquele espírito, não por uma mediunidade, mas pelo animismo. Por um instante, o meu eu espírito entro em conexão com Deus e entro com aquela informação do que irá ocorrer. É claro que é tudo uma teoria e o Hermínio ele vem nos estimular a pesquisar sobre o assunto. Mas, se provir a informação de um espírito, aí nós estamos falando de mediunidade, como Kardec classifica como médiuns de pressentimentos, aqueles que estão prevendo o que há por vir. Como então preparar esses médiuns para a tarefa mediúnica, para o mediunato, para entender qual a sua missão aqui na Terra e como a mediunidade pode auxiliá-lo na prática do bem? O Kardec ele dedica um capítulo do Livro dos Médiuns para a formação dos médiuns. E ele vai discorrer nesse capítulo sobre o desenvolvimento da mediunidade. Ele vai dizer, primeiro, como você vai saber se você é médium? Pela sua experiência, pela sua história, pelo aquilo que você sente diversas vezes em diversas fases da sua vida e muitas vezes por aquele impulso, por exemplo, na psicografia, que os espíritos vão exercer sobre a sua mão e aquele impulso de você escrever e não saber que está escrevendo. Então, ou seja, pela observação e pela experiência. E como então desenvolver essa mediunidade? O termo desenvolver já é um termo que não é mais usado. Nós utilizamos educar essa mediunidade. A mediunidade ela já existe. Então, como o médium ele vai educar? Nós lembramos agora de outro filme mais recente, do Divaldo Franco, é O Mensageiro da Paz. Indicamos também que todos assistam. E nós podemos observar alguns comportamentos que antes eram praticados na doutrina espírita. Muitas vezes chegava-se um médium no centro espírita sem nenhuma experiência, mas que tinha, de fato, uma mediunidade. E a primeira atitude da casa espírita era colocar ele para dar comunicação mediúnica. Vamos colocá-lo na mesa mediúnica, vamos incentivá-lo a essa comunicação, porque a partir da experiência ele irá desenvolver e educar essa mediunidade, o que não é mais feito hoje em dia. Nós podemos observar no filme que mesmo o filme mostrando esse tipo de atitude, à época do Divaldo Franco, mostra-se também o estímulo ao estudo e o estímulo à transformação moral. Hoje em dia, qual a prática comum nos centros espíritas? Chega-se um médium inexperiente, muitas vezes passando por algumas perturbações, por não entender a sua mediunidade. E o que é feito? Estimula-se o estudo, faz a inscrição em grupos de estudo, primeiramente, sobre as obras básicas do Espiritismo. Em especial, nesse caso, o Livro dos Médiuns, para entender o que é a mediunidade, como ocorre a comunicação com os espíritos, depois as outras obras da doutrina, para entender a questão moral e filosófica do espiritismo, como esse médium e qual a sua responsabilidade na Terra, qual a responsabilidade nas mensagens que irá vir através dele, seja por psicofonia, por psicografia, por uma vidência. Então, qual a sua importância na comunicação mediúnica? Será que ele existe responsabilidade? Então, a partir daí, nesse estímulo ao estudo, o médium vai começar a perceber qual o seu papel dentro daquela mediunidade. Depois, e principalmente, a transformação moral. Como a sua moral e a sua conduta vai influenciar no tipo de espíritos que o acompanham, na sua proteção espiritual e nas mensagens que irá vir através dele. Então, isso é muito estimulado hoje e é necessário, porque o principal é a moral. E o Kardec já fala isso no Livro dos Médiuns, que se o médium ele não tiver uma boa conduta moral, ou se aquele médium ele não seguir aquilo que foi combinado, muitas vezes, entre ele e o seu mentor espiritual, antes da sua encarnação, da sua reencarnação,
poderá haver a perda ou suspensão da mediunidade. Então a mediunidade pode sim ser suspensa pelos espíritos. E muitas vezes os médiuns eles vão passar por algumas provações do tipo. Muitas vezes no meio de uma comunicação, o médium começa uma comunicação, vai falar, meus irmãos, eu estou aqui, sou fulano de tal. E às vezes o espírito não fala mais nada. Muitas vezes esse momento é um teste para que o médium também não fale mais nada. E entenda que se o espírito deixou de emanar o seu pensamento, de transmitir o seu pensamento, se o espírito deixou a comunicação ali, às vezes é para testá-lo, para que ele de fato pare a comunicação, porque a mensagem não é dele, a mensagem é daquele espírito que está se comunicando através dele. E aí, às vezes, com medo, com receio do que os companheiros irão falar por a comunicação estar incompleta, com receio das respostas que irá vir, do descrédito e tudo mais, muitas vezes o médium ele vai continuar a comunicação com as suas próprias ideias. O espírito para de falar, mas ele continua a mensagem até chegar ao final, até concluí-la, sendo que o espírito parou. Então, esse exemplo que nós damos é para o médium perceber que ele vai sim ser testado. E muitas vezes a sua mediunidade pode ser suspensa, pode ter cumprido o seu propósito, e não voltar mais ou voltar no futuro depois, a aflorar aquela mediunidade. Tudo isso são ensinamentos e o principal não é a comunicação mediúnica. O principal, de fato, é a transformação moral. É aquele médium se transformar em uma pessoa melhor. É aquele médium praticar o bem, a caridade e viver o amor, como Cristo nos ensinou. Finalizamos refletindo sobre o capítulo 21, quando Kardec ele vai analisar a influência do meio nas comunicações mediúnicas. E vamos perceber quando ele diz que os pensamentos e as intenções das assembleias e das reuniões é que vão ditar, o que vão atrair os bons e os maus espíritos para aquela reunião. Ele vai dizer que os espíritos superiores eles não estão presentes em reuniões fúteis e inúteis, por um simples motivo, porque a sua presença lá também vai ser inútil. Porque o objetivo dos companheiros que estarão reunidos em uma reunião fútil não é um objetivo nobre. Então não há porquê a presença dos espíritos superiores. Ao contrário disso, os espíritos inferiores podem sim estar presentes em reuniões com um propósito nobre, porque a sua presença ali é permitida para que eles aprendam também naquelas reuniões, para que eles entendam a mensagem e, principalmente, para que eles sintam aquela energia de amor e possam ser auxiliados também. Lembramos do item 233, quando Kardec fala que não basta somente que uma assembleia seja séria para obter comunicações de ordem elevada. Muitas vezes, há pessoas que não riem jamais, e cujo coração não é, por isso, puro. Então não é a pessoa ser séria sem dar uma risada que vai fazer com que o seu coração seja puro, e sim a transformação daquela pessoa. Se ela está tentando ser uma pessoa boa, está tentando ser um espírita de verdade, aí sim estará atraindo bons espíritos, terá todo um auxílio de uma equipe espiritual para aquele trabalho. Terá um auxílio para que, mesmo que erre muitas vezes, entenda que está protegido, entenda que aquilo tudo é um ensinamento para ele. E dizemos isso principalmente para os médiuns. É por isso que o médium precisa sim estar em um grupo sério, precisa de estudo e precisa, como nós dissemos em toda a nossa apresentação, precisa lembrar que a reforma íntima que é o caminho. E o objetivo aqui na Terra é essa transformação, é isso que nós devemos almejar e buscar na nossa encarnação. Olá pessoal, boa noite, meu nome é Júnior, trabalhador aqui do Centro Espírita Boa Nova. Para mim é sempre uma honra enorme poder levar o conhecimento espírita a todos vocês. Hoje eu gostaria de mandar um grande abraço para a Associação Espírita Cristã André Luiz. Vamos dar início ao nosso estudo do livro dos médiuns. A gente vai fazer alguns resumos dos principais capítulos. No capítulo 18, o capítulo que fala dos inconvenientes e perigos da mediunidade, serão explicados o exercício da mediunidade, a influência desse exercício na saúde, nas crianças e no cérebro. Então, logo no começo do capítulo, é questionado se a faculdade mediúnica ela é indício de um estado patológico qualquer ou simplesmente algo anormal.
E aí o livro traz a resposta de que, por vezes, é apenas algo anormal, mas nada de patológico tem interferência, não tem nada relacionado a nenhum tipo de patologia. E seguindo, o exercício da faculdade mediúnica pode ocasionar algum cansaço, alguma fadiga? E aí temos a resposta de que qualquer exercício prolongado em demasia, né, seja de qual for a faculdade, isso vai promover um cansaço, uma fadiga. E com o exercício mediúnico não é diferente, principalmente se for exercícios mediúnicos ligados à mediunidade de efeito físico. Por consumir uma grande quantidade de energia, vai promover sim um cansaço, uma fadiga, se forem utilizados em demasia. E aí tem uma pergunta bastante interessante aqui, que é se a mediunidade poderia produzir a loucura, né? E a resposta é que se não tem nenhum indício, nenhuma evidência, né, nenhuma predisposição desse indivíduo à loucura, a mediunidade não vai promover, não vai acentuar. Entretanto, a gente sabe que a mediunidade ela deve ser usada com cautela, porque em todos os aspectos, né? Porque qualquer agitação que possa causar pode ser nociva. Então, a mediunidade ela deve ser exercitada com cautela, com orientação e com muita responsabilidade. Temos aqui outra pergunta, se há inconvenientes em desenvolver a mediunidade em crianças. Certamente é bastante perigoso e não é recomendado o desenvolvimento da mediunidade em crianças, uma vez que são organismos que ainda não se desenvolveram por completo, não possuem uma maturidade orgânica, física, mental, moral. Então é muito perigoso você promover, né, esse exercício, incentivar esse exercício. Entretanto, a gente sabe que existem crianças que já possuem uma mediunidade aflorada desde muito cedo, já é algo nata delas. Então, para essas crianças, a questão da mediunidade é algo muito natural. Mas, ainda assim, o seu exercício ele deve ser evitado. Pois, se os mais velhos, né, se os espíritas que já possuem uma maturidade maior já são joguetes dos espíritos, a criança ficaria muito mais vulnerável. Então, tem uma passagem aqui que eu quero ler que é bastante importante. A prática do espiritismo pede muito tato para afastar a astúcia dos espíritos enganadores, né? Se os homens adultos já são joguetes, a infância e a juventude estão ainda mais expostos, que é só complementando aquilo que eu falei. Mesmo nas mais favoráveis condições, deve-se desejar que uma criança dotada das faculdades medianímicas, ela não exerça senão sobre os olhos, né, de pessoas experimentadas, com bastante cautela, com bastante responsabilidade a sua orientação. Então, só para fechar e concluir esse capítulo, não é necessário pressionar o desenvolvimento dessas faculdades em crianças. Indo para o próximo capítulo, que é o capítulo 19, que fala sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas e traz também a explicação da influência do espírito do próprio médium nessas comunicações. As comunicações espíritas, escritas ou verbais, podem provir do próprio espírito encarnado do médium. Quer dizer isso, a alma do médium, ela pode se manifestar, traduzindo, seria isso. E aí, em resposta, temos que a alma do médium pode sim se comunicar, como a de qualquer outro, pois ela também goza de um certo grau de liberdade. E esse grau de liberdade é mais acentuado no momento do sonambulismo ou quando ele está em um êxtase maior. Continuando, temos aqui a seguinte pergunta. Como distinguir, então, se o espírito que responde é do médium ou um espírito estranho? Uma vez que a gente já sabe que é possível a alma do médium encarnado se comunicar. Então, como saber distinguir essas comunicações? E aí o livro traz, né, a resposta que, para essa natureza das comunicações, a distinção fica evidente quando você conhece a comunicação, quando você conhece o indivíduo, sabe como ele se comporta, como ele fala, como ele age. Então, seria, pela natureza das comunicações, a facilidade em distinguir. Temos outro questionamento aqui que é bastante interessante. O espírito que se comunica por um médium transmite diretamente seus pensamentos ou esse pensamento tem por intermediário o espírito encarnado do médium? E aí a gente sabe que o espírito do médium é que interpreta
tudo, na verdade, passa pelo crivo do médium, né? A gente sabe que o médium ele tem que oferecer a menor interferência possível, mas ele sabe das comunicações que estão sendo realizadas. Temos aqui outra pergunta bastante interessante, que é: um espírito poderia se exprimir por uma via mediúnica em uma língua que jamais falou quando vivia? E, nesse caso, onde toma as palavras das quais se serve? E aí a gente tem a resposta de que os espíritos, né, têm uma única língua, que é a do pensamento. Toda a comunicação é realizada através da língua universal, que nesse caso seria o pensamento. Temos outra questão aqui que é bastante interessante. A aptidão de certos médios para escrever em uma língua que lhes é estranha não resultaria, então, de uma língua que lhe foi familiar em outra reencarnação? E aí a resposta é de que isso pode sim acontecer. Na verdade, não é via de regra, não acontece em demasia, mas se o médium e o espírito superam alguns esforços, ele pode sim mandar uma comunicação, uma mensagem de uma língua anterior. O médium, muito pouco inteligente, poderia transmitir comunicações de uma ordem mais elevada? E aí a gente tem a resposta de que sim. Porque qualquer comunicação através do médium acontece por conta de uma elevação moral. Nada relacionado à inteligência estaria sendo satisfeito ali. Ele não precisa ser um médium inteligente, ele precisa ser um médium trabalhado moralmente, no seu caráter, para estabelecer uma comunicação melhor. Seguindo o nosso estudo, temos um outro questionamento. Por que o homem que tem um talento transcendente em uma existência não tem outra subsequente? E aí o livro traz a resposta também de que isso não ocorre sempre. Às vezes, quando tem um indivíduo encarnado que possui um talento, uma competência, ele pode ser aprimorado, na maioria das vezes ele é aprimorado para outras reencarnações. Então essa seria a principal resposta. E aí, por fim, para fechar esse capítulo, eu queria citar uma mensagem de um espírito bem interessante. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, o nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Como efeito, nós nos comunicamos com os próprios espíritos encarnados unicamente pela irradiação do pensamento. Apenas para fechar esse capítulo. Por fim, temos um outro capítulo que é bastante interessante, que é o capítulo 22, que fala um pouco da mediunidade entre os animais, que é um tema bastante interessante. E aí, temos aqui: há um princípio que estou seguro e admito por todos, é que os semelhantes agem como seus semelhantes. Ora, quais são as semelhanças entre o espírito, senão os espíritos encarnados? Então, a gente consegue entender que os espíritos eles vão estabelecer uma comunicação com outros espíritos, com outras almas encarnadas. Eles veem no ser humano, né, todas as competências necessárias. Isso não quer dizer que os animais eles não possuam a mediunidade. Eles conseguem ter uma percepção, mas a comunicação espírita é apenas realizada entre os homens, né, entre o espírito desencarnado e o espírito encarnado. Os animais, então, têm apenas uma percepção. É evidente, a gente consegue evidenciar isso nessa passagem aqui. Certamente os espíritos podem se tornar visíveis e tangíveis para animais, e frequentemente, tal pelo medo súbito que os toma, e que vão vos aparecer motivado e causado por uma visão, né, que pertence aos animais. Muito frequentemente, observai cavalos que não querem avançar, que param, que retrocedem. Isso é apenas uma percepção, mas comunicação mediúnica, isso só vai acontecer mesmo com os espíritos encarnados. Muito boa noite. Olá, meus queridos irmãos, muito boa noite a todos. Eu sou o Cid Glia Amorim, trabalhador do Centro Espírita Boa Nova, e para mim é uma satisfação enorme poder estar nesse estudo de O Livro dos Médiuns, aqui com nossos irmãos Edmilson Neto e Júnior Alves, que participam comigo nesse momento. Queremos mandar um grande abraço a todos os companheiros espíritas e lembrar especialmente dos companheiros do Centro Espírita
Casa da Esperança, em Feira de Santana. Um abraço e parabéns aos trabalhos desta casa. Dando continuidade, nós vamos falar sobre os médiuns, capítulo 15. E Kardec vai dizer que todo aquele que sente em algum grau a influência dos espíritos, por essa razão é considerado médium. Raras são as pessoas que não possuam alguns rudimentos dessa faculdade. Daí, nem todos são médiuns. Mas, generalizando, poderemos dizer, complementa Kardec, que todos são mais ou menos médiuns. A faculdade mediúnica não é privilégio de ninguém, porque está incerta nas leis da natureza. É uma predisposição psicobiofísica que está no ser humano, e ele assim serve de ponte entre o mundo espiritual e o mundo dos homens. Os médiuns podem ser facultativos ou voluntários, que são aqueles que têm consciência do fenômeno. Podem ser naturais ou involuntários, que são os médiuns que não têm consciência dos fenômenos que por eles se operam. A mediunidade ela pode ter efeitos físicos ou intelectuais. Os efeitos físicos, movimentos de corpos, transporte de objetos, barulhos. Os efeitos intelectuais são aqueles que vêm diretamente à compreensão na interação entre espírito e encarnado, que é o médium. A gente vai perceber que a mediunidade ela tem a finalidade de ser educadora da alma. É o grande portal entre a vida espiritual e a vida dos homens na Terra. Essa faculdade varia em grau, em intensidade, em modalidade também. Então a gente vai ver que a mediunidade tem uma variação muito grande. Kardec elencou algumas faculdades mediúnicas para que tenhamos uma noção de como funciona o fenômeno mediúnico ou a influência dos espíritos através dos médiuns. Existem os chamados médiuns sensitivos ou impressionáveis. Chamam-se assim as pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma espécie de impressão vaga, ou poderíamos dizer uma roçadura leve sobre todos os seus membros. Sensação que elas não podem explicar. Esta variedade não apresenta caráter bem definido. Os médiuns audientes são aqueles que ouvem a voz dos espíritos. Eles podem ouvir como sendo uma voz dentro da sua cabeça ou uma voz como sendo de um encarnado que lhes fala de forma exterior. Os médiuns falantes, ou atualmente a denominação de médiuns psicofônicos, são aqueles através dos quais os espíritos agem sobre o chakra laríngeo e ali impressionam a sua energia, fazendo com que eles falem. Muitas das vezes podem não ter consciência daquilo que falam, mas nem aí o médium deixa de ser responsável pelas comunicações que obtém. Os médiuns videntes são aqueles que têm a visão dos espíritos. Nós vamos observar no nosso estudo anterior, falando sobre o fenômeno das aparições. Os médiuns sonambúlicos, que são aqueles que têm uma lucidez perceptiva do mundo espiritual. E esse sonambulismo poderá ser anímico, como poderá ser mediúnico. Com o passar do tempo, com o trabalho mediúnico exercido, essa faculdade sonambúlica ela tende a se desenvolver. Médiuns curadores, diremos apenas que este gênero de mediunidade consiste em os espíritos se utilizarem da energia, do ectoplasma, das energias vitais desse médium para curar. Coisas que ele toca, coisas às quais ele direciona o olhar. Enfim, é o poder da mente, são as energias direcionadas que realizam as verdadeiras ações de cura. Mas os processos de realmente estar curado, os processos de merecimento, os processos kármicos também são envolvidos. Por isso, ser uma modalidade de mediunidade a qual Kardec não especificara com profundidade. Mas é a condição na qual a pessoa possui uma energia numa quantidade muito grande e essa energia pode ser utilizada para a cura das enfermidades. Médiuns pneumatógrafos são aqueles
que têm aptidão de oferecer energias para que os espíritos produzam escrita direta. São bastante raros. E a finalidade dessa mediunidade, essencialmente, é para comprovar a existência do mundo espiritual. Desenvolve-se com o exercício, mas a finalidade exatamente é essa, de provar o mundo espiritual. Não se estabelece aí uma comunicação prolongada com os espíritos. Estudando agora sobre a influência moral do médium, a gente vai perceber que é independente o desenvolvimento moral e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. A mediunidade é uma faculdade do organismo, ou melhor dizendo, é uma faculdade do espírito que se expressa como predisposição orgânica. Ela está no corpo como sensibilidade, mas o espírito é que é a antena transceptora para captar e transmitir as influências espirituais. Então, o desenvolvimento da moralidade vai dar característica importante e peso a essa mediunidade, porque vai nos falar das leis de sintonia. Hermínio Miranda nos diz: dize-me quem tu és, e eu direi com quem tu andas. São as nossas afinidades, as nossas companhias espirituais. Então, há de se perguntar por que indivíduos tidos bons médiuns como pessoas de bem transmitem comunicações falsas e grosseiras, porque todos nós somos ainda imperfeitos e estamos na Terra para poder evoluir. Se já fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. E inversamente, porque homens de mau caráter, médiuns, podem transmitir a comunicação de espíritos bons. Porque muitas vezes eles podem estar se servindo daquele instrumento que tem uma boa faculdade, mas ainda não tem um caráter bem trabalhado, um bom caráter, como se diz. Então, eles até que encontrem um outro instrumento, poderão se servir daquele médium. Mas nós vamos ver que absolutamente é impossível receber comunicações por um médium imperfeito? Não. Os bons espíritos poderão se utilizar. Mas se tiver um outro instrumento que melhor atenda à finalidade dos espíritos, eles irão buscar o outro instrumento. Qual seria o médium que poderíamos considerar perfeito? Muito longe da nossa realidade. E aí a gente vai perceber que o bom médium seria aquele ao qual os espíritos inferiores tentassem enganar o menos possível. Porque a mediunidade é uma oportunidade de crescimento. Nós estamos na Terra para a nossa evolução. E quando nos utilizamos dessa faculdade de forma positiva, nós estaremos aí contribuindo para a nossa melhoria, ampliando a consciência da vida espiritual. Se a palavra dos espíritos superiores só nos chega pura em condições tão difíceis, isso não é um obstáculo à propagação da verdade? Não exatamente, porque a verdade chega mediante a nossa capacidade de compreensão. Outra coisa importante que Kardec nos chama a atenção é em relação a muitos médiuns que têm perdido as suas faculdades, ou melhor dizendo, a oportunidade da reencarnação, graças ao orgulho e ao egoísmo. Quantos médiuns têm se perturbado por se acharem melhores do que os outros, por não publicarem egoisticamente, por conta do egoísmo, as comunicações que recebem. Quantos médiuns não tomam para si os ensinamentos? Então Kardec nos faz refletir no Livro dos Médiuns que o primeiro ato de um médium deve ser o de refletir acerca das comunicações que ele recebe, que ele deve tomar para si primeiro e depois publicá-la para as demais pessoas. A mediunidade como sendo uma oportunidade de fazer o bem, porque o médium ele serve de ponte entre a vida espiritual e a vida humana. E ali ele tem muitas vezes a grande oportunidade de resgatar o passado. Quantos médiuns são médiuns de expiação e de provações
e se acham grandes missionários, como se vivessem o mediunato, mas muitas vezes vivem o mediunismo. E é interessante, meus amigos, que venhamos a refletir que a mediunidade pautada no Evangelho de Jesus, ela deve ser vivida de forma santa, conforme o codificador. Devemos ter a mediunidade de forma respeitosa. Daí, o orgulho e o egoísmo são os grandes entraves para um bom trabalho espiritual. Lembrarmos de Chico Xavier, lembrarmos de Ivone Pereira, lembrarmos de Divaldo Franco e outros tantos médiuns muito sérios na história da mediunidade e do espiritismo. Como nossa reflexão final, lembremos desses médiuns respeitáveis e sigamos os seus passos. Dona Ivone do Amaral Pereira levou 30 anos para publicar, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, rejeitado algumas vezes pela FEB, ao ponto de que, quando ela decidiu não publicar e queimar os escritos, uma mão nívea e azul neon foi colocada sobre os escritos e lhe disse uma voz: não faça isso. Tempos depois, já publicado o livro, ela veio a saber que se tratava de Dr. Bezerra de Menezes, que impedia que ela obedecesse à sugestão inconsciente das sombras para que a informação do mundo espiritual, de forma tão saudável, não viesse para a Terra. E graças à bondade desse benfeitor, como também graças à seriedade dessa médium, Dona Ivone Pereira, ela conseguiu deixar na Terra o Memória de um Suicida, que ele nos faz ter a consciência de que a vida continua, de que nós não deveremos jamais nos permitir o ato covarde do suicídio, porque seria uma das formas mais ingratas de respondermos à vida, de deixarmos aqueles que esperam de nós alguma coisa. É um livro que nos mostra a grandeza de Maria de Nazaré, que abrange no seu amor todos aqueles que abandonaram a vida física. Portanto, meus irmãos, aprendamos que a mediunidade é excelência a partir do momento em que a utilizamos para o bem. Então, o bom médium, sendo aquele ao qual os espíritos menos conseguem enganar, será aquele que caminhará muitas vezes numa estrada tortuosa, cheia de espinhos, mas terá o ideal de Jesus como sendo o seu lema para que ele possa dar continuidade. Ele irá eleger a Boa Nova como sendo a sua cartilha de vivência para o cotidiano. Enfrentará dificuldades, mas saberá que o trabalho pertence ao Senhor e terá a presença dos bons espíritos, porque Deus, na sua perfeição, nos coloca os nossos anjos guardiões para nos auxiliar. Então vejamos na mediunidade a ponte entre a vida humana e a vida espiritual. E nós, a partir do momento em que colocarmos os nossos pensamentos, as nossas tendências, alimentarmos os nossos hábitos, nós iremos responder quais são as nossas companhias espirituais. Tenhamos a confiança na bondade de Deus e a certeza de que nós não caminhamos sozinhos na terra, nós temos a presença dos bons espíritos. Agradeçamos a Deus pela oportunidade da mediunidade, essa faculdade intrínseca no ser humano, que nos permite entender a vida espiritual e o conhecimento do Espiritismo, que nos faculta desenvolver a consciência da imortalidade. E os ensinamentos de Jesus, que acende uma lâmpada no íntimo do nosso coração. Agradecemos pela oportunidade de hoje, a todos vocês que nos assistiram durante esses minutos e pedimos que se inscrevam em nossos canais Centro Espírita Boa Nova, YouTube e Facebook, Centro Esp Boa Nova, o nosso canal do Instagram. Muito obrigado, vamos orar. Senhor Jesus, agradecemos-te
pela bênção da reflexão de hoje sobre o Livro dos Médiuns. Muito obrigado, Jesus, pela parceria dos nossos irmãos e que neste exato momento a presença dos espíritos superiores se faça sentir em todos aqueles que neste momento estão conectados através deste vídeo. Fica conosco, Jesus, e nos abençoa, recebendo os nossos votos de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Amanhã será um lindo dia, dá mais outra alegria que se possa imaginar. Amanhã redobrar da força pra cima que não cessa, há de vingar. Amanhã mais nenhum mistério acima do ilusório, o astro-rei vai brilhar. Amanhã a luminosidade alheia a qualquer vontade há de imperar. Amanhã está toda a esperança, o menor que pareça, existe pra vicejar. Amanhã, apesar de hoje, será a estrada que surge pra se trilhar. Oh, amanhã, mesmo que uns não queiram, será de outros que esperam ver o dia raiar. Amanhã, ódios aplacados, temores abrandados, será pleno. Amanhã será